Bom, dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, já que, para quem está assistindo a série, sabe que o assunto vai ser baseado nas coisas que estão acontecendo ali no Japão. Mas, para a gente enriquecer a nossa apreciação do que está sendo assistido, nada mais justo do que fazer um pouquinho de lição de casa e entender esse momento na história, já que dessa forma tudo o que acontece nas suas nuances vai fazer com que a gente assista com outros olhos, entendendo a parte mais política do que está acontecendo naquele momento e entenda talvez até um sarcasmo ou outro, um perigo iminente ou outro daquilo que está nas palavras de algum personagem. E para isso eu trouxe um professor de história, e não é um professor qualquer, é o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Amâncio Lourenço. Por favor, introduza-se na conversa, vamos lá. Boa tarde a todos, é um prazer, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas ou as curiosidades que eu possa trazer aqui para enriquecer mais ainda esse bate-papo e essa conversa sobre essa série. Então, Amâncio, vamos lá. Como a gente tinha conversado por fora, eu acredito que talvez você nem esteja acompanhando a série em si, mas com o conhecimento que você tem, você vai conseguir iluminar a galera sobre esse momento específico e até localizado ali naquela parte geográfica e tal, do que está acontecendo. A gente sabe que a navegação despontou ali com os portugueses e com os espanhóis, com outros vindo logo atrás, mas eles tinham esse destaque se espalhando pelo mundo. E a gente tem esse negócio de que anos depois, talvez até mais de um século, a gente tenha chegado de fato aonde a história vai começar no livro e, consequentemente, na série. Então a gente vai estar falando ali a partir de 1600, que é a data que eles deixam explícito logo no começo da série, que é onde as coisas estão acontecendo. O ponto todo é, a gente está vendo uma série que se passa numa época em que o Japão ainda era muito fechado dentro de si, ainda tinha essa coisa de pouco conhecer a respeito do resto do mundo. É óbvio que eles sabem que o mundo é grande, eles conhecem muito mais do que simplesmente aquelas ilhas ali onde eles têm essa divisão do Japão, que talvez não fosse visto como o Japão que a gente pensa hoje, mas da forma como eles viviam, estava ali, eles tinham o contato deles com toda aquela costa da Ásia, tiveram lá os problemas deles com o pessoal da China, da Coreia, aquele negócio todo, mas eu tô querendo saber especificamente sobre o contato, sobre como é que a galera da navegação que estava mais na alta naquele momento estava dominando o mundo ou tentando fazê-lo. Então eu vou passar a bola para você. A gente já tinha conversado um pouquinho antes, mas a gente não tinha entrado tanto em detalhe, até porque eu queria manter essa parte da conversa fresca para eu poder absorver também com você falando aí e eu ter a aula junto, que é assim que fica mais gostoso. Então vamos lá. Deixo a palavra com você. Obrigado pela introdução e vai ser, acho que, um bate-papo bem enriquecedor. Eu acho que quem está assistindo a série, todos nós fomos alunos de história, né? E aí nós temos que relembrar algumas coisinhas que aconteceram antes dessas navegações. Porque se vocês estão assistindo a série pela visão japonesa e que vai ter o contato, como nós conversamos, com os portugueses, agora, o que raios os portugueses estão fazendo lá? Né? Acho que esse contato que vocês estão tentando entender por que eles estão lá e por que eles falam que aquele território pertence a Portugal. Aí na escola, a gente estuda lá no Fundamental 2 uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas. Eu acho que aí é o que valida essa navegação portuguesa e que no livro Camões, né, de Camões, os Lusíadas, ele vai validar esses heróis e essas navegações. Bom, o que está acontecendo na Europa? Vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender esse 1600 aí, essa mentalidade de domínio português, né, esse ímpeto de navegação portuguesa, a gente entender qual é a intenção deles de navegar. Primeiro, em tópicos. Primeiro que nós temos na Idade Média, ali, europeia, uma peste, uma doença que mata 1/3 da população europeia, que é a peste negra. Mais para frente, 100 anos mais para frente, nós vamos ter as reformas religiosas. E com elas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, retirando da Igreja Católica mais 1/3 dos fiéis. O que isso tem a ver com Portugal? Porque Portugal e Espanha são os dois reinos que se mantêm fiel à Igreja Católica.
E é essa igreja que vai patrocinar, que vai incentivar os burgueses a fazer com que os portugueses saiam para a sua navegação. Essa navegação, que vai começar ali pelo ano de 1400, e olha, eu sei que nós temos 200 anos de diferença para a série, mas para entender o que eles estão fazendo lá, vocês têm que entender que a história é devagar. 50, 100 anos na história não é nada, é uma linha muito... É uma ou duas gerações, né, de pais e filhos que estão dando continuidade a essa sequência histórica. Eles começam a navegar pela costa da África, e eles vão depois descer pela África do Sul, até atravessar ali o sul, hoje onde é a África do Sul, que eles chamavam de Cabo das Tormentas, e depois vão rebatizar de Cabo da Boa Esperança, para assim aí chegar às Índias. E olha que nós estamos falando no plural, isso os professores acabam nunca explicando em sala de aula. As Índias está no plural, que não é só onde hoje é o país Índia. As Índias vai englobar o Japão, onde hoje é Myanmar, China, todos esses países que você falou, que o Japão mantinha essa conexão dessas ilhas, esses países do Oriente. Agora, que raios que Portugal está fazendo lá? Por que Portugal se divide com a Espanha nesse domínio do mundo? Porque a Igreja Católica vinha perdendo fiéis e uma das ideias era que eles navegassem para converter outros povos a ser cristãos. Segundo ponto, 1453, turcos otomanos, que também tinham ligações comerciais com os países do Oriente, tomam Constantinopla, que é a segunda capital romana. Terceiro ponto, os sicilianos, que hoje pertence ao país da Itália e era apenas um reino, fecham o comércio marítimo pelo Mediterrâneo. Então, olha aí, ó, já deixei um monte de lição de casa para o pessoal ter que pesquisar. O que é o turcos otomanos, o que é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é ali norte da África, sul da Europa, aquele mar que divide ali os continentes, estava fechado para a navegação. Fechado não. Se quisesse navegar por ali, pagaria altos impostos, pedágios aos sicilianos. Como o português não gosta de gastar dinheiro, eles vão dar a volta no mundo para chegar e buscar o que nós estudamos na escola, que eu acho que é muito superficial, os temperos e as especiarias. E eu acho que na série, eu não estou acompanhando ainda como você falou, mas me chamou a curiosidade e eu vou assistir, é que eles vão buscar informações. Eles vão manter relações com outras culturas, como a japonesa, que é o que está em voga aqui na nossa conversa, porque eles vão buscar os temperos indianos, a seda chinesa, o conhecimento da medicina chinesa e da medicina japonesa, e vão ter trocas de informações. Informação nessa época do ano é valiosíssima. Já que você tocou no assunto das religiões, do cristianismo, aquele negócio todo, uma coisa que vale muito a pena eu pontuar aqui, que a gente não tinha tido esse tempo de conversar antes, é que uma das coisas principais que acontece com os personagens que estão chegando em Portugal, que fazem essa ponte do nosso olhar de ocidentais entrando no Oriente, é justamente o fato da gente ter um promovido a capitão através das circunstâncias. Ele não era o capitão oficial do navio, mas que é o John Blackthorne, que basicamente o cara é um holandês a serviço de um navio inglês. Então, até pelo fato dele ser protestante, ele tem uma outra linhagem de como ele vê a fé dele em Cristo, que não é católica. Isso daí coloca muito do confronto do quando essa galera acaba encontrando com os portugueses e com os espanhóis, por ele ver aqueles caras que, na prática, são inimigos, porque não é o fato deles serem religiosos, eles andarem com um crucifixo, que faz com que todo mundo seja bonzinho, não. Na verdade, isso daí era uma coisa que tinha um racha ideológico muito forte ali, e era muito mais uma briga política, com eles levando as vontades dos seus reinantes, né, representando, levantando a bandeira dos reinos dos quais eles vinham, que a gente vê que tem esses confrontos, esses conflitos, as pequenas picuinhas de um acabar falando lá com o pessoal dos daimyos, que acabam cercando eles, aquele negócio todo. Os caras no Japão não sabem a quem dar ouvidos, mas eles sabem que o outro é a pedra no sapato deles. Então, se você puder incluir essa parte dessa treta religiosa aí no meio, vai enriquecer ainda mais essa aula. Então, seria o segundo tópico, né? A primeira foi a peste, que mata um terço da população e tem que ampliar os números de fiéis, que já vem da questão religiosa. E dentro dessa Europa, desse eurocentrismo histórico, a religião predominante até a reforma protestante
de Martinho Lutero era o cristianismo. A ponto de, se você na Europa não fosse católico, apostólico, romano ou ortodoxo, você era queimado numa fogueira, era o período das Inquisições. Então já começa algumas rivalidades aí. 3 países vão se destacar e vão confrontar a Igreja Católica por algumas práticas que não estão condizentes com a Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, o mais clássico de todos, Martinho Lutero. Lutero, que vai dar base ao luteranismo, ele faz esse movimento de 95 teses de protesto e faz isso na Alemanha. Primeiro. Segundo, João Calvino, muito mais radical que Lutero, promove mais 39 teses contra as práticas católicas. E entende assim, quando eu falo que promove teses contra a prática católica, então já tem 2 nações aí, Alemanha e França, rompendo laços com o cristianismo apostólico romano. O Papa, né? Agora eles vão se tornar protestantes, evangélicos, então não deixa de ser cristão. Acreditam em Jesus Cristo, mas agora vão ter uma rivalidade. Eu acho que é isso que vocês vão encontrar na série, né? E a terceira nação que vai estar envolvida nesse processo é a Inglaterra, com o rei Henrique VIII, pai da Elizabeth I, que vai ser o fundador do anglicanismo. Essas 3 são as bases: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Holandeses e ingleses que não quiseram se converter ao anglicanismo vão buscar no calvinismo, então vira uma salada, aí começa a se ramificar as religiões protestantes e evangélicas, que irão rivalizar com os católicos, apostólicos, romanos e ortodoxos. Então, na Europa, todo mundo é cristão, mas agora estão em lados opostos do protestantismo evangélico contra o catolicismo apostólico, romano e ortodoxo. Tá bom? Mais ou menos, e é por isso que nós vamos ter algumas navegações, até no Brasil, não é só no Japão, na série. Aí o galera que estudou um pouquinho história no Fundamental 2, que não bolou aula, né, que estava lá com o professor, vai entender que nós tivemos aqui invasão no Brasil holandesa, invasão francesa, porque essas outras nações não vão respeitar uma coisa que o professor que ensinou, que era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, o Papa lá, o Papa Alexandre I, chama lá o rei de Portugal e Espanha, que foram os 2 reinos que se mantiveram católicos e apoiando ele, Papa, e fez um tratado meio que fajuto. Olha, daqui para cá você explora, daqui para cá você explora e você me traz mais fiéis e dinheiro e informações. As outras nações que ficaram de fora, que também eram cristãs, não gostaram disso. Então vão ter várias rivalidades na América, na África e no Oriente. Eles vão rivalizar e vão lutar em mar também. Principalmente os ingleses, que tinham a maior frota naval da época e patrocinavam os holandeses. Uma coisa que a gente vê acontecendo na primeira oportunidade é que o pessoal católico acaba apontando para o John Blackthorne simplesmente pelo fato dele não ser da mesma corrente filosófica religiosa, e eles, para poder sabotar o cara, eles acusam ele de ser um pirata. Não é que ele não fosse, mas é que na verdade ele seria mais um corsário, tanto que ele cita lá o fato de que eu tenho uma carta de corso, aquele negócio todo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito justamente dessa parte de intriga política, porque naquela época a diferença entre Estado e religião era uma coisa que se perdia com facilidade. Não era simplesmente o fato de você rezar para outro Deus, é para o fato de que mesmo você rezando para o meu Deus, você está rezando errado. Isso é só uma desculpa. A gente sabe que no fim das contas, isso é só uma desculpa para eles poderem ver para que lado vai o poder de quem manda em quem manda. Porque simplesmente o cara ser um rei ali, alguma coisa oficial nesse sentido, não significa que quem de fato escolhe os caminhos que as coisas vão ter, seja o rei, seja esse rei quem ele for. Se tiver uma galera da igreja fazendo a cabeça dele ali, falando coisinhas no ouvido dele, é como se ele fosse meio que um fantoche. Tô errado? Não está errado. Eu admiro muito, não sou um especialista de história oriental, né? Na faculdade, nós, professores de história aqui do Brasil, nós temos um estudo eurocêntrico, uma visão como o europeu narra a história pra gente. Muito pouco, infelizmente, a gente estuda sobre os impérios japoneses, chineses, mongóis. Seria muito válido e enriquecedor para a gente estudar, mas não dá tempo. O que eu admiro na cultura na cultura oriental é o respeito e a tradição ao poder, ao mais velho, né? Que não vai acontecer na Europa. A Europa é um campo de conspirações.
onde o poder é tomado de um para o outro com uma facilidade tremenda. E a gente pode assistir isso, não só na série que vocês estão acompanhando, em várias séries. Quando você cita, por exemplo, A Carta de Corso, tem um filme muito clássico aí, Os Piratas do Caribe, né? Que fala exatamente isso. O personagem principal, Jack, uma hora está no barco inglês, uma hora está no barco pirata. E quando ele é pirata, ele não é amigo de todos os piratas, ele também briga com os outros piratas. Ele é amigo e inimigo, ele é julgado e atacado e depois volta para o barco inglês. Eu acho que é isso, é um mundo mercenário. O europeu sai para as navegações para aquele que paga mais, para aquele que me estabelece um maior poder, para aquele que vai me trazer um maior retorno. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só. Esse que nós falamos, Cristóvão Colombo, que chega aqui nas Américas, que é um dos navegadores, que traz a bandeira espanhola para cá, nem espanhol ele era um genovês, ele hoje seria um italiano. Por que ele está fazendo navegando pela Espanha? E foi o que mais pagou para ele. Simplesmente eu estou do lado que me paga mais. Parece jogador de futebol hoje, não tem amor mais à camisa, à coroa. Que eu acho que na cultura oriental isso não se perde. Por mais que você não goste do seu imperador, ainda há o respeito pelo mais velho, pelo professor, pelo imperador, essa cultura da tradição. O europeu já não vai respeitar isso. Eles realmente vão se degladiar por terra, riquezas e produtos que eles possam faturar e ganhar mais. Uma coisa que a gente vê que eles trabalham bastante na série, né, dentro dessa história, como eu tinha comentado contigo em off, e eu já tinha falado isso no primeiro vídeo também que eu fiz, para poder falar pra galera, por que ficar empolgado a respeito de Shogun, que muita gente não conhece, então é aquele negócio às vezes até da gente levantar a bandeira, como se fosse convencendo os outros a dar uma chance, talvez você goste e tal. É uma coisa que está sendo tentada para talvez ocupar ali um espaço que foi deixado por séries como, por exemplo, Game of Thrones. Não que eles tenham o mesmo teor, o mesmo estilo, mas eles basicamente versam de coisas com uma certa mecânica narrativa que, em teoria, agradaria o mesmo público. A gente tem aqui, na série Shogun, uma versão de faz de conta do Japão, porque eles precisavam ter uma certa licença poética, ou ele, né, no caso o autor, James Clavell, precisava ter uma licença poética para ele contar coisas do jeito dele, sem ele estar preso no que aconteceu de fato, porque senão aí todos os historiadores iam arrancar os cabelos e chamar o cara de herege, aquele negócio todo, não era a intenção. Então ele fez uma coisa ali que copia o mundo real até certo ponto, mas a partir de um dado momento você vê que os personagens nem são os mesmos. Então, por exemplo, o Shogun, ou aquela pessoa que ocupou esse cargo ali aqui na vida real, seria o Tokugawa. Lá na série a gente tem o Toranaga, que nem chega a ser Shogun, mas pegando esse gancho do que você está falando, de que talvez dentro dessa cultura oriental fosse um pouco diferente do que eles têm na Europa, de um comendo o outro vivo e não estão nem aí de um jeito mais mercenário, a gente vê que a coisa é e não é tão diferente assim. Por quê? Porque você tem pessoas ali que estão sim dispostas a fazer praticamente tudo para alcançar o poder. E a gente está vivendo um determinado momento onde o imperador tá basicamente morrendo. Ele tá velhinho, tá debilitado. Só que o sucessor dele, o herdeiro dele, ainda é uma criança, ainda é um garotinho muito novinho, que só iria assumir quando chegasse lá pelos 16 anos. E aí quando ele olha para aquela situação e pensa assim, não vai dar tempo, eu não vou aguentar ficar por aqui até esse moleque tá pronto. Então eu preciso arranjar um jeito de fazer a coisa acontecer de uma forma onde ele não esteja ameaçado. E aí o que acaba acontecendo? A gente vê que eles vão entrar nesse mesmo joguinho, meio que de vale tudo. Mas não é um vale tudo de qualquer jeito. Eles são uma sociedade que tem muitas regras. E eu não tô aqui para julgar se eu concordo ou discordo dessas regras. Eu não tô aqui para avaliar ou validar, culturalmente falando. Eu só tô colocando a minha primeira impressão de alguém que tá fora, não tá inserido nessa cultura, de algo que parece uma quantidade tão absurda de etiquetas pré-concebidas que fazem com que as pessoas ajam de formas bem robóticas dentro de caixinhas, que ao mesmo tempo que vão fazer com que a história que está sendo apresentada, tanto no livro quanto na série, seja fascinante porque ela é absolutamente diferente do nosso cotidiano, ela faz com que você tenha que
colocar as coisas de uma forma mais previsível, porque se um quiser atacar o outro, ele vai ter que conseguir seguir certas regras e não pode simplesmente declarar uma guerra assim à toa. Porque aí mesmo quem tá com ele não vai seguir o cara, porque o cara vai estar conectado com uma regra maior. É como se ele colocasse o lance de ser japonês e dever coisas ao império estivesse hierarquicamente acima do simplesmente o cara ser subordinado àquele cara. Então, é fascinante na série você ver como essas coisas acontecem, e a decisão do imperador justamente é dividir o poder na mão de 5 caras que são tão diferentes entre si, justamente porque ele sabe que se ele colocasse tudo concentrado numa pessoa só, essa pessoa ia virar alvo. Então ele pega um grupo heterogêneo, sendo que algumas dessas pessoas, inclusive, são cristãs, porque ele sabe que assim, até os caras conseguirem se articular para um atacar o outro, dá um trabalho muito maior do que se todo mundo concordasse. Então, a gente vê que a série já aponta para esse lado de abordar justamente o que você está falando. Tem essa pegada de eles terem um jeito diferente do jeito europeu, mas também tem o lance de que você vê que eles têm que seguir regras próprias, porque senão também, vamos convenhamos, né? Nem tinha a série, a gente nem via essa coisa toda dessa escalada pelo poder. A parte do vídeo, que eu acho que vale a pena a gente lembrar que esse vídeo é sobre, é por que os caras achavam que Japão pertencia a Portugal. Coisa essa que quando o Toranaga descobre, ele fica bastante irritado. Principalmente porque rola aquele negócio dele ter todo um respeito, uma coisa própria, um jeito de ver, um orgulho, que aquilo deixa ele ferido, de pensar, caramba, somos uma nação soberana, e agora você tá me dizendo que nós pertencemos a Portugal? Ele fica muito fulo quando ele descobre isso. Então, assim, ó, quando você fala de poder, primeiro, nós temos dois iluministas, filósofos iluministas, que falam justamente sobre isso. Quando você fala que no Japão também tem esse interesse de poder, e Jean-Jacques Rousseau, que é um iluminista, ele fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É uma frase clássica que a gente estuda aí na filosofia escolar. Eu, como professor, não estou discordando de Rousseau, mas estou criticando positivamente uma análise acadêmica sobre isso. Eu acho que o homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. Porque, na verdade, quem é a sociedade? A sociedade somos homens. Somos homens que constroem a sociedade. Eu acho que o homem nasce ruim e a sociedade o molda, né? Nós somos frutos do meio em que vivemos. Eu acho que é esse meio, que eu acho que não ficou claro quando eu comparei na fala anterior, que é uma diferença da educação japonesa e da educação europeia. Que todos nós, seres humanos, temos os mesmos sentimentos. Todos nós amamos, odiamos, sentimos raiva, amor, compaixão, perdão, fazem parte dos sentimentos que perpassam sobre a humanidade. Beleza. Só que a forma de criação em uma cultura e outra vai sim diferenciar povos. E agora, nas séries, vão encontrar um choque dessas culturas se encontrando e trocando informações. Outro, quando você fala assim que o imperador lá dividiu, é isso, se eu estiver enganado, o poder para 5, né? 5 líderes, e não querer deixar na mão de um só, nós vamos encontrar um outro filósofo iluminista chamado Montesquieu, que é o responsável, por exemplo, dentro da Europa, em terminar com um poder absoluto, que quem mandava na Europa era o rei e a igreja, era o rei e o clero. E para substituir esse clero, ele vai criar um sistema de tripartição de poder, que nós temos hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, mais ou menos, eu estou enxergando aí na série que o imperador distribuiu para 5 pessoas, Montesquieu foi 3, o poder para que não se tivesse um ditador, alguém que controlasse sozinho o poder. Então, a gente pode fazer comparações ao iluminismo aí. Sobre o interesse comercial, o que os portugueses estavam fazendo lá, e a indignação dos personagens da série, por que Portugal se declara dona, vem, aí vocês têm que fazer uma lição de casa, que é ler o Tratado de Tordesilhas. Não precisa ler todo não, tem ele resumido. A intenção de dividir o mundo entre as nações que permaneceram fiéis ao cristianismo. Então o Papa Alexandre I vai dividir aí o mundo ao meio, o que nós enxergamos do mapa, que um mapa não é 2D, né? A Terra é geomórfica, mas vamos tentar aquele mapinha de América para um lado, Ásia para o outro. O centro do mapa, até onde está China e Japão, pertence a Portugal. Ele vai da costa do Cabo Verde até o Japão, pertence a Portugal.
O Pacífico dando a volta e chegando até a América do Sul, que a gente conhece hoje como América Espanhola, pertencendo à Espanha. Mas não é que estava pertencendo, não era direito de exploração. Era assim, tudo que vocês forem lá e conquistarem estará validado por Deus, pelo Deus católico. Vocês terão aí que converter pessoas, porque nessa época eles vão criar um grupo de padres chamados jesuítas, que navegarão junto, e eu não sei se na série vai aparecer, irão padres para tentar converter e espalhar a fé católica para outras nações. Essa era a ideia do poder religioso e o poder comercial e o poder territorial. São 3 poderes diferentes. Territorial para o rei, religioso para a igreja e comercial aos burgueses. E quando eles vão para o Oriente, o que interessa para eles é que antes da conquista dos turcos otomanos em Constantinopla e do fechamento do Mediterrâneo pelos sicilianos, havia uma rota riquíssima comercial entre Europa e Ásia. O que eles querem em Macau, na China, é a seda. A seda é um produto que se faz roupa, porque na Inglaterra tinha lã, então é a variedade de tecido. Na Índia, eles querem os temperos, que é altamente lucrativo. Até hoje, vender tempero é algo muito lucrativo. Você pega a 3 centavos e vende a R$3 e ganha 1000%. Para os chineses e para o Japão, o que interessa para eles é a cultura, a medicina e informações. Deixo aí como pesquisa, tem um mapa de 1412. Os orientais, um povo que saiu da China, já tinha descoberto em 1412 o que seriam as terras da América do Sul. Então, esse mapa valeu muito dinheiro, é um comércio. Assim, e olha quanto que os europeus não exploraram aqui da América. E por que os asiáticos não ficaram com as terras das Américas? Pela distância geográfica. E por eles, Japão e China e Índia já terem territórios enormes ali, já terem um império. Ficar tomando conta de uma colônia do outro lado do mundo não fazia sentido para eles. Então, os portugueses chegam, validados pelo Papa, validados pelos reis, patrocinado pelos burgueses, para buscar terras, mercadorias e converter novos fiéis. Esse é o interesse. Sim, na série a gente tem os jesuítas e, inclusive, são esses religiosos que fazem justamente, às vezes, ali dos reais agentes dessas nações. Eles não só chegam para catequizar, como eles chegam ali para colocar literalmente ordem no barraco, tomar nota de tudo, colocar tudo bonitinho, e é através deles que a maior parte do tempo a gente consegue entender os japoneses. Já que o John Blackthorne não fala japonês, apesar dele falar várias línguas, o cara é um poliglota, ele é um cara super inteligente e tudo mais, ele não fala o japonês. Então a gente vê que quando ele começa a conversar com o pessoal por lá, as primeiras traduções são feitas justamente pelos padres jesuítas, que são vistos como inimigo, porque ele é protestante. E aí ele fica meio na berlinda, porque ele olha pro cara e ele troca uma ideia com o cara, mas ele sabe que o cara, quando traduzir o que ele tá falando, provavelmente vai distorcer e vai colocar palavras na boca dele. Aí fica aquele negócio de o próprio Toranaga, que não é bobo nem nada, também tem alguém que já foi treinado na língua portuguesa para poder fazer aquele meio de campo e ver se ele está sendo enrolado ou não. Porque como a gente falou, não chegaram ontem no Japão. Eles têm contato com essa galera há muito tempo. Você tinha falado 100 anos para a história, é uma coisinha curta. Então já tinha gente fazendo lá os primeiros dicionários, fazendo com que as coisas acontecessem para que eles pudessem se comunicar há muitas décadas. E a graça vai estar justamente nisso, de você ver a partir do momento em que a Mariko, que é uma das personagens principais ali da história, ela é cristã, ela fala português e é ela quem vai ensinar as coisas do Japão pro John Blackthorne, que é visto como um pirata, mas que o Toranaga tem aquele baita interesse nele, por ele ser uma pessoa que manja tanto das coisas lá de fora, traz esse negócio de entender a tecnologia da navegação de um jeito que aquela galera ali não domina no mesmo nível. Ele tem um pensamento militar estratégico que aquela galera também não domina, apesar deles já estarem tendo posse de armas que são do Ocidente, né?
como armas de pólvora e aquele negócio todo, ele consegue pensar em coisas estratégicas que não são comuns para o pessoal do Japão. O que só essa quebra de paradigma para ele já é uma baita vantagem. Esse negócio de a notícia, quando chega para o Toranaga de que Portugal considera o Japão parte do seu território permitido, não como se fizesse parte e eles dominam. Você deixou isso claro quando você falou. Mas só o fato de duas galeras externas terem pego um mapa, terem feito uma linha e falado esse lado é meu, esse lado é seu, para eles já é extremamente ofensivo. Eu entendo e é isso mesmo. Não só os japoneses na série que vocês vão assistir ficaram ofendidos, como as nações protestantes da Europa também ficaram ofendidas, e nós vamos ter, no período que isso na história se chama as Grandes Navegações, diversas batalhas marítimas. E só para terminar, e se quiser depois o pessoal pode deixar perguntas, a gente volta para responder aí em outros vídeos, que uma coisa que eu não tinha me atentado, que você falou realmente, uma das descobertas que eles trazem e que vai validar a conquista portuguesa e espanhola em outros territórios é a pólvora, que foi descoberta lá no Oriente. As armas de fogo vão ser um ponto fundamental para a conquista de outras tantas terras. Isso aí. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu dar uma aprofundada grande. O pessoal que for assistir a série, só com esse vídeo aqui já vai ter material suficiente para ver ela com outros olhos. Obrigado, Amâncio. Valeu mesmo. Deixa o teu contato para quem quiser te encontrar. Onde é que as pessoas conseguem? Todas as minhas redes sociais eu uso o nome Professor Amâncio Lourenço. Isso no Instagram, no TikTok, tenho vídeos, então podem me encontrar se quiserem mandar perguntas também. Mas esperem que eu acho que a gente ainda volta a se encontrar, porque vocês vão, durante a série, ter outras dúvidas históricas para a gente bater um papo. Bom, então, pessoal, quem costuma assistir aqui o canal sabe que eu encorajo quem assiste a participar do Momento dos Telanautas, que é quando as pessoas de casa têm a oportunidade de interagir com a gente. E dessa vez, eu não tinha falado isso com o Amâncio ainda, mas estou fazendo o convite ao vivo. Será que as pessoas de casa que tiverem interesse de fazerem perguntas, mandarem seus comentários para o Momento dos Telanautas, usando o Responda 2 pontos, cujas regras eu deixo sempre na descrição do vídeo, podem fazer isso contando que quem vai dar a resposta é o professor? Com certeza. Está validado esse teu convite, será um prazer responder, porque educação e conhecimento é o norte de um professor. Vamos ajudar a galera a entender o processo. Bom, então é isso. Muito obrigado, Amâncio. O convite está feito, vai depender da boa vontade da galera de casa de participar ou não. Eu acho que quem não participar tá errado, tá perdendo tempo, porque a gente tá oferecendo uma coisa muito bacana aqui. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Já foi um vídeo bem mais longo do que o de costume. Eu vou deixando 2 sugestões de vídeo na tela para vocês continuarem acompanhando e curtindo o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera. Até mais.